Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia para todo mundo. Vamos começar a nossa live de segunda. Lilian Alves, nutricionista aqui. O tema da nossa live de hoje é muito legal, tá? Como eliminar a barriga em 10 passos. Então, tenho bastante coisa para falar, tá? Hoje é sem enrolação. Deixa eu ver aqui. Acho que assim ficou melhor. Bom, vamos lá. Sem enrolação, tem bastante assunto. Vai entrando, vai dando um oi aí, que eu vou dizendo seu nome, quem tá acompanhando ao vivo. Depois a live vai ficar gravada. Depois eu vou subir ela pro YouTube, para quem não conseguir assistir ao vivo poder depois acessar e colocar em prática, porque tem bastante dicas legais aqui hoje. Deixa eu colocar um convite já para vocês, tá? Já vou deixar um recadinho. Hoje às 7 da noite vai ter live no Instagram pela Escola Vegana, tá? Instagram da Escola Vegana, @Escola Vegana. Então vai ter uma live bem legal. Provavelmente o tema vai ser o mesmo dessa live de agora, tá? Ainda não tenho a confirmação, mas se você quiser, né, reforçar o aprendizado, enfim, rever ou ver de uma outra forma, pode acessar no Instagram às 7 da noite, beleza? Vamos lá então, como eliminar a barriga em 10 passos, tá? Primeiro passo, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a postura corporal é importante. Quem é que tá aí? Vão me dando oi, vão me dando bom dia, acenando pra eu ver quem é que tá aí, que eu não consigo visualizar, tá? Então, primeiro passo, postura corporal. Por quê? Porque quando a gente mantém uma postura correta, a gente mantém o tônus muscular do abdômen. Ou seja, a nossa musculatura consegue dar uma segurada, né? E manter a barriguinha no lugar. Então, postura corporal é bem importante. E não só por isso, né? Para manter toda a questão postural alinhada e evitar o acúmulo de gordura também na região abdominal. A gente tem algumas alternativas para corrigir a postura e uma delas é isso aqui, ó. Cinta, tá? É uma cinta, tá? Uma espécie de tarja que vai colocar na barriga, ó, e dar uma apertada, ó. Então segura a barriga, tá? E corrige a postura, para evitar que a gente fique curvado ao longo do dia. Então essa é uma alternativa legal, tem que cuidar só para não apertar demais, para não evitar a circulação, né? Para não ter problemas circulatórios ali, quando comprime demais a pele, certo? Muito bem, passo 1, ok? Passo 2. É importante a gente saber se a gordura é localizada ou se a gente tem, na verdade, uma gordura generalizada, tá bom? Por quê? Porque a gordura localizada, essa que a gente tem no abdômen, que incomoda tantas pessoas, né? A barriguinha, ela é a mais difícil de perder. Ela é a última que vai sumir quando a gente consegue atingir um peso adequado. E ela é a primeira que vai reaparecer se a gente começar a engordar de novo. Então, ela é uma gordura mais chatinha, realmente, da gente trabalhar, tá? Tem que ter realmente persistência, exercício, alimentação saudável e um peso adequado. Então, não só por estética, né? Não é só a questão estética da gordura, e sim a questão da saúde. Principalmente a gordura visceral, né? Essa gordura abdominal a gente chama de gordura visceral. Pessoal, ninguém comentou ainda, tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo certo? Som? Estão me vendo bem? Tá? Dá um ok aí só para eu saber, faz o favor, tá? O que eu tava falando? A gordura abdominal, tá? A gordura visceral, ela não é simplesmente um problema estético. Ela é, sobretudo, um problema de saúde. Por quê? Porque é uma gordura endócrina, considerada endócrina, ou seja, ela produz hormônios. Que hormônios? Hormônios inflamatórios, tá? Hormônios que predispõem ao aparecimento de diabetes, gordura no fígado, né? Esteatose hepática, doença cardiovascular. Então, ela é uma gordura que faz muito mal para a nossa saúde. Então, sobretudo, a gente precisa pensar na questão de saúde antes de pensar na questão estética, certo? Então, se você tem gordura em excesso no corpo, a gente precisa, primeira coisa, tá? Buscar um emagrecimento saudável, uma perda de peso, para então a gente começar a pensar na gordura localizada, certo? Valeu, Luciana, tudo certo, que bom. Então vamos lá, vamos continuar. Passo 3, tá? Passo 3, exercício físico, fundamental.
seja para eliminar gordura, seja para melhorar a diabetes, seja para manter a saúde. Oi, Angelita, bem-vinda! Tá? Então, exercício é fundamental para todo mundo, tá? Somos seres de movimento, precisamos nos exercitar e quanto mais, melhor. Exercício e outro ponto que eu coloquei aqui no passo 3, respiração, tá? Por que que isso é especialmente importante na questão da gordura localizada? Porque a gente tem um sistema chamado sistema linfático, que é quem faz a limpeza, né? Que é quem tá ali ativo na nossa imunidade, mas quem tá fazendo ali a limpeza e desintoxicação do nosso corpo, né? Sistema linfático. O sistema linfático não é movido como o sistema circulatório, que tem uma bomba de propulsão, que é o nosso coração, né? Que faz o sangue circular. O sistema linfático, para ele funcionar bem, ele precisa de movimento, ele precisa do exercício, né? Porque os músculos vão estimular o sistema linfático a funcionar de uma forma melhor. E a respiração. Então, procurar fazer tipos diferenciados de respiração para ativar o sistema linfático é muito interessante. Por exemplo, tá? Um tipo de respiração. Inspira e aí conta 5, 6, 7, 10, enfim, tá? O legal é 7, que aí já junta uma outra técnica meditativa. Então, vou dar o exemplo com 7, tá? Inspira 7, segura 7, solta contando até 7, segura 7. Entendeu? Então, são 4 ciclos contando até 7, tá? Para quê? Para ativar o sistema linfático, para melhorar a drenagem dos líquidos, a drenagem das toxinas do nosso corpo. Beleza? Vão colocando aí se tiverem dúvidas, tá? Passo 4. Passo 4. Funcionamento intestinal. É básico, tá? O intestino precisa estar funcionando, precisa estar reguladinho e o ideal não é ir uma vez por dia só no banheiro. Se você come 3, 4 vezes aí, 3, 4 vezes, tá? Pasmem, mas isso seria o ideal. A gente tem uma capacidade muito grande de armazenamento de resíduos no nosso intestino. Você pode ter aí 10, 12 quilos de fezes retidas, tá? Mandando toxinas pro sangue. Então, é bem importante um intestino funcional, tá? E como é que a gente faz para o intestino funcionar bem? 4 coisas, tá? Exercício, porque o intestino também é músculo, então na medida que a gente se exercita, a gente vai estar estimulando o funcionamento intestinal. Água, hidratação suficiente. Fibras, então uma alimentação rica em vegetais, tá? Nada do reino animal tem fibras, então as fibras a gente vai encontrar onde? Frutas, verduras, legumes, nos cereais integrais, tá? Fibras a gente precisa para regular o trânsito intestinal e cuidar da nossa flora, da nossa microbiota. Falei bastante sobre isso na última live, certo? Passo 4, então, funcionamento intestinal. Passo 5, evitar distensão gástrica. Por quê? O nosso estômago, ele é pequenininho, tá? A gente nasce com um estômago assim, pequenininho, é um saquinho assim, tá? Pequenininho. E conforme a gente vai se passando e comendo excessivamente, comendo a mais do que a gente precisa, ele vai cedendo, ele vai esticando, ele vai distendendo. Então, quanto mais a gente mantém esse hábito de comer excessivamente, mais comida a gente vai precisar ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente distende o estômago, ele vai ficando maior, vai cabendo mais comida. E, logicamente, o nosso abdômen vai ter que ficar maior para comportar esse volume maior do estômago. Então, como é que a gente deve fazer, tá? Primeira dica, evitar tomar muito líquido, principalmente bebidas gasosas, junto com as refeições, tá? Porque isso dá volume e vai distender o estômago. Então, evitar os líquidos, o excesso de líquidos, principalmente gasosos, junto com a refeição. Segunda dica, tá? Não comer em uma quantidade muito grande. Então, sai da mesa sem estar se sentindo empanturrado, sem estar se sentindo completamente cheio, tá? O ideal é ocupar até 80% da capacidade gástrica, ou seja, comer o suficiente, não sair da mesa com fome, óbvio, mas evitar comer volumes grandes de comida. Então, fracionar mais a alimentação ao longo do dia para com isso conseguir comer menos quantidade, tá? E como é que a gente faz para ficar satisfeito com menos quantidade de comida? Mastigação. Sempre falo isso, tá? Para todo mundo, porque é algo que a gente vem perdendo ao longo da nossa vida, né? Quando a gente é criança, tá lá mastigando, comendo devagarinho, e a mãe sempre apressando, e a gente vai perdendo ao longo do tempo, né? Essa capacidade de identificar
quando a gente tá com fome, quando a gente tá saciado, e também essa questão de mastigar devagarinho, de comer devagar, né, com atenção, enfim, isso precisa ser resgatado e é um passo bem importante, tá? Mastigar bem os alimentos. O que é mastigar bem os alimentos? É desmanchar realmente o alimento antes de engolir, tá? Pelo menos 30 vezes de mastigação. Carne tem que ser o dobro, tá? Que a digestão é mais difícil. Oi, amor, bom dia. Chegou atrasado, mas chegou. Vamos lá. Passo 5, então, evitar distensão gástrica, beleza? Passo 6, tá? Passo 6 é bem importante, que a gente vai falar propriamente de dieta equilibrada, tá? Dieta equilibrada, ou seja, uma proporção adequada de proteína, de carboidrato, de gordura. Todo o excesso que a gente tem na alimentação, seja de gordura, seja de carboidrato, seja de proteína, ele vai engordar, tá? Ele vai se transformar em gordura no nosso corpo. Mas é muito mais fácil para o nosso corpo armazenar a gordura que já veio pronta da dieta, que já está ali circulando, armazenar no nosso sistema adiposo, tá? Nas células adiposas, nos nossos adipócitos, ou seja, nos nossos depósitos de gordura. É muito mais fácil guardar ali aquela gordura que já veio pronta do que fazer uma conversão do carboidrato em gordura para poder armazenar, entende? O que eu quero dizer com isso? Que se a gente tiver uma alimentação rica em carboidrato, e todo mundo vê o carboidrato como o vilão da alimentação, e não é, tá? Inclusive, essas dietas low carb, elas colocam o atleta, a pessoa que se exercita, que está buscando hipertrofia e faz low carb, é muito grande o risco de perder massa muscular fazendo low carb. Por quê? Porque o carboidrato é a fonte primária de energia. Então, aquele carboidrato que está chegando, se tiver exercício, desculpa, se tiver o exercício físico, ele vai ser queimado, ele vai ser gasto como fonte de energia, tá? Por quê? O nosso corpo prefere o carboidrato como fonte primária de energia. Então, o carboidrato da alimentação, se tiver o exercício, ele vai ser gasto e não convertido em gordura e armazenado. Agora, a gordura que vem em excesso na alimentação é muito mais fácil de ser convertida e armazenada sob a forma de gordura. E isso vai baixando, diminuindo o nosso metabolismo cada vez mais. Beleza? O nosso corpo sempre busca o caminho mais fácil, né? Então, é mais fácil armazenar o excesso de gordura do que primeiro transformar o excesso de proteína, o excesso de carboidrato em gordura para armazenamento. Mas, o excesso de carboidrato refinado, farinha branca, muito amido, o açúcar refinado, tá? O açúcar branco, ou outros tipos de açúcar também, que é energia livre, né? Carboidrato puro. Isso faz uma alimentação uma refeição ter um alto índice glicêmico, tá? Principalmente se for consumido sozinho, tá? Sem uma fibra junto, sem uma proteína junto, sem uma gordura junto. Ou seja, o carboidrato refinado, puro, tá? Um pão com chimia, tá? Um pão branco com uma chimia, por exemplo. No meio da tarde, ou seja, um carboidrato puro e sozinho ali. O que vai acontecer? Dá um pico de glicemia, ou seja, a gente absorve muito rápido aquela glicose. O pâncreas libera muita insulina, então dá um pico de insulina. E a insulina em excesso, ela promove a adipogênese. O que é isso? Ela impede o corpo de queimar gordura, tá? E ela favorece o acúmulo de gordura também. Então, a gente tem que cuidar para fazer uma dieta equilibrada, com baixo índice glicêmico e com quantidades adequadas de proteína, gordura e carboidrato. A gente precisa de gordura, tá? Nosso corpo precisa de gorduras saudáveis. Inclusive, tem ácidos graxos essenciais, tem gorduras que são essenciais, né? Os ômega 3, que o nosso corpo não produz. Então, precisa obter da alimentação através de gorduras que sejam saudáveis. Quais são as melhores gorduras, tá? Óleo de coco, o azeite de oliva, a gordura do abacate, tá? Gorduras ótimas e que não vão ficar armazenadas ali nas bordas recheadas de catupiry, tá bom? Vamos lá. Passo 7, tá? Passo 7, básico. Esse é básico, até já falei anteriormente. Hidratação. Então, a gente precisa tomar água suficiente para saber a quantidade que você precisa tomar de água todos os dias. Pega o seu peso e multiplica por 30. Essa é uma média bem adequada de cálculo de ingestão hídrica, tá? Cálculo de hidratação que você precisa todos os dias. Ai, Nutri, pode ser chimarrão, eu tomo bastante chá, eu tomo bastante suco. Não, tá? Água.
Água. Pode tomar os outros líquidos aí, mas eles não substituem a água. Então, usar uma água de boa qualidade, tá? Em quantidade adequada, ajuda bastante a eliminar a gordura da barriga, tá? E ajuda a emagrecer, ajuda todo o metabolismo, ajuda a melhorar a circulação, melhorar o sistema linfático, tá? Ajuda a desintoxicar. Ajuda o intestino, tá? Então, água é vida. 70% do nosso corpo é feito de água, então precisamos estar repondo a água diariamente, tá? A gente tem todos os dias perda de água, seja pela respiração, seja pela urina, seja pelo sistema digestivo, enfim. Precisamos estar repondo a água, tá? Passo 8, cuidar o excesso de sódio, tá? Evitar o excesso de sódio. Por quê? Porque o excesso de sódio, ele causa restrição hídrica no nosso corpo. Ou seja, nós retemos mais líquido, ficamos mais inchados e com isso a gente predispõe ao aparecimento dessa gordurinha localizada, certo? Onde é que a gente encontra o sódio? No sal de cozinha, principalmente, tá? O sal de cozinha, 40% do sal é sódio puro, então cuidar o excesso. Não adiciona sal na comida pronta já temperada, procura, né, usar mais temperos naturais, não os industrializados de jeito nenhum, tá? Mas tem mais temperos naturais, ervas, enfim, e utilizar menos sal, tá? O alimento mais salgado, olha o que eu vou dizer agora, é importante, tá? O alimento mais salgado que a gente tem, e a gente não suspeita desse alimento, a gente vê ele como mocinho, e não é. São os queijos, tá? Queijo é uma bomba de sal. Não importa, mas eu uso light, mas eu uso todos os queijos. São ricos em sódio, tá? Pode olhar na embalagem, pode olhar no rótulo e você vai ver que queijos, embutidos, todos os industrializados, eles são ricos em sódio, até porque o sódio ele ajuda a conservar melhor o alimento, certo? Então, sal, queijos, embutidos, temperos industrializados, refrigerante rico em sódio, tá? E os ultraprocessados, de uma forma geral, também são ricos em sódio. Então, tomar cuidado com o excesso de sódio para não ficar retendo líquido, certo? Passo 9, tá? Diuréticos naturais. E aí entra outro mineral importante, que faz o balanço com o sódio, que é o potássio, tá? O sódio e o potássio regulam toda a questão hídrica do nosso corpo. Então, onde é que a gente encontra potássio? A gente precisa ingerir potássio em abundância na nossa alimentação, tá? Para conseguir fazer uma boa diurese, eliminar a retenção hídrica. A gente tem alguns fitoterápicos, alguns chás, grande maioria dos chás ajuda, tá? É diurética. A gente tem a água de coco, que é super rica em potássio, a gente tem a melancia, que é super rica em potássio, super diurético. Então, utilizar diuréticos naturais é bem interessante para consertar, né, para regular a questão hídrica do nosso corpo. A Márcia já tinha me mandado uma pergunta em relação a isso, então espero que tenha ficado claro aí para ti, Márcia. Qualquer coisa me pergunta que eu esclareço, tá? Passo 10. Último passo. Tudo certo até aqui? Todo mundo entendendo? Ninguém mandou pergunta ainda? A gente tá indo já pro último passo, tá? Que é o uso de fitoterápicos que desinflamam e que desincham, tá? Por exemplo, coloquei alguns exemplos aqui. Castanha da Índia, excelente para circulação, tá? Excelente para desinflamar o organismo, para combater a retenção hídrica. Centela asiática, outra planta assim bem antiga, bem estudada, que tem efeitos, né, no nosso sistema linfático. Chá verde, coloquei aqui, o chá verde também é ótimo, é rico em polifenóis que fazem esse trabalho de desinflamar o nosso corpo, de desinchar, tá? Melhor ainda se for o chá verde fermentado, tá? Ou kombucha, certo? Também é ótimo para isso. E tem uma variedade enorme de fitoterápicos que ajudam nessa questão, tá? Tem a folha negra, por exemplo, a folha magra, que é um fitoterápico que ajuda a combater diretamente a gordura abdominal. Então, o que seria o ideal, tá? O ideal seria você ir num profissional de saúde e ver o que é o mais indicado pro seu caso, porque as pessoas todas têm contextos diferentes, históricos diferentes e são diferentes umas das outras. Então, aqui eu dei 10 passos que servem para todo mundo. Cada um deles pode ser aprofundado, cada um deles pode ser
personalizado, individualizado para cada pessoa. Então é sempre interessante buscar uma ajuda profissional quando a gente toma uma decisão de mudar alguma coisa na nossa saúde, né? Então as lives servem para dar uma orientação, um norte, mas o caminho, né, individual pertence a cada um, certo? E com o apoio profissional ajuda bastante. Vamos lá. O suco verde ajuda como? O suco verde ajuda também, porque a clorofila é altamente desintoxicante. O suco verde é rico em polifenóis, tá? É rico em potássio também, então ajuda por diversas vias e diversos desses pontos que eu falei, ele vai ajudar a eliminar não só a gordura localizada, mas a gordura generalizada também, tá? Ajuda a desintoxicar, desinflamar e ajuda a emagrecer. E aquela coisa de, eu conheço um gordinho, uma gordinha que é muito bonita, então tá ok. A gordura, tá? A gordura corporal, a obesidade, não é uma questão de beleza, tá? Por quê? Porque a obesidade é uma doença, ponto. Então, obesidade é uma doença multifatorial, precisa de, às vezes, equipe multidisciplinar para tratar, mas é uma doença. Então, por mais que você seja, eu sou gordinho, me sinto bem assim, eu tô bem, tô ótimo, a longo prazo, a obesidade vai ser predisponente ao aparecimento de doenças crônicas. E todo mundo quer viver muito bem, não é? Todo mundo quer viver bem, viver bastante e chegar lá no final da vida com a sua plena capacidade funcional. Então, como é que a gente consegue isso? É através da alimentação, tá? A cada garfada, a cada dia, a gente vai determinando o nosso futuro, determinando a nossa condição de saúde, certo? Tanto para o hoje quanto a longo prazo. Então, precisamos pensar muito além da estética, né? Beleza? Suco verde, qual é o horário do dia? O suco verde, o protocolo de suco verde que eu preconizo, tá? Eu tenho um vídeo, o vídeo do suco verde no meu canal do YouTube, que é um protocolo de suco verde desintoxicante. O melhor horário para tomar o suco verde desintoxicante, aquele protocolo, é durante a manhã, porque é o período onde o organismo ele tá já naturalmente se desintoxicando de acordo com a medicina chinesa. Então, a medicina chinesa, medicinas orientais, né, ayurvédica, diz que no período da manhã o nosso corpo está desintoxicando. Então, a gente auxilia esse processo na medida que a gente coloca o suco verde, por exemplo, no período da manhã, tá? Sim, obesidade e pressão arterial. A pressão arterial, ela é um sintoma, tá? Ela é uma consequência de alguma outra condição na saúde, algum outro problema, ou alguma deficiência nutricional, ou de magnésio, ou de vitamina D, ou enfim, ou uma deficiência nutricional, ou uma consequência do sobrepeso, tá? Da obesidade, que tá forçando demais o coração a bombear o sangue para todo o corpo, porque o sobrepeso, né, a obesidade, ela gera uma sobrecarga, não é só nas articulações, nos joelhos, na coluna, é uma sobrecarga dos pulmões, uma sobrecarga do coração, uma sobrecarga geral, e quando a gente mantém uma máquina funcionando por muito tempo, além da sua capacidade, uma hora vai dar problema, na verdade, uma hora vai pifar, então é isso que acontece, tá? Tem que ir na causa, a nossa medicina alopática tradicional, ela vai nos sintomas, né? Não vai na causa. Então, a gente tem que começar a perceber a causa do problema para poder agir e corrigir a causa. E só assim a gente consegue se livrar das medicações para toda a vida, tá? Daquelas medicações que a gente muitas vezes recebe a orientação que vai precisar tomar para sempre. Não vai precisar tomar para sempre desde que a gente consiga corrigir a causa daquele problema, tá? E é com o estilo de vida que a gente corrige. Oleaginosas, quais as melhores? Marilene. Oleaginosa quer dizer, Marilene? Não entendi. Deve ser oleaginosas. Todas elas são maravilhosas, tá? O amendoim não é uma oleaginosa, tá? O amendoim é uma leguminosa. Ele é do grupo do feijão e da lentilha. Mas o amendoim, ele tem mais gordura do que o feijão e a lentilha. Mas mesmo assim, ele pode estar substituindo uma oleaginosa, tá? Porque ele é mais acessível a toda a população, ele é mais barato. A gente tem que cuidar só se ele tem ele tem fiscalização, tá? Tem que olhar lá se tem o selo ABICAB, se ele foi inspecionado, porque o amendoim tem um alto risco de contaminação, tá? Por aflatoxinas, que são fungos que causam problemas bem graves de fígado. Então, se é um amendoim de boa qualidade, ok, um punhadinho por dia, tá? Pode estar substituindo aí as nozes, castanhas, macadâmia, avelã, amêndoas, tá? Todas elas
tem os seus diferenciais, todas elas são muito boas, e sempre na alimentação, quando se fala de alimentação saudável, se fala de variedade. Então, variar. Compra para uma semana uma, para outra semana já usa outra, e assim vai variando, tá? Para poder aproveitar os benefícios de todas. Kombucha ajuda no combate à obesidade. Sim, falei antes, né, sobre em alguns pontos que a kombucha ajuda. Ela ajuda a desinflamar, ela ajuda a desinchar, ela ajuda a desintoxicar, ela ajuda o intestino a funcionar melhor, tá? E além de tudo, o chá verde, ele é termogênico. O que é isso? Ele acelera o metabolismo, ele faz a gente gastar mais calorias. Então, ele também tem, por consequência, o emagrecimento, ajudar no emagrecimento, porque ele aumenta a nossa taxa metabólica, tá? Ele tem ação termogênica. Jejum intermitente ajuda a emagrecer mesmo. Angelita, depende do que a pessoa vai comer durante a janela de alimentação. Então, quando a gente fala de emagrecer, não tem um fator, não tem uma coisa só que vai resolver a vida. É um conjunto de fatores, é um conjunto de hábitos de vida. Então, fazendo o jejum intermitente, ele não vai ser o salvador da pátria. Se durante a janela de alimentação, ou seja, terminou, eu vou quebrar o meu jejum intermitente de 12 horas, comendo uma refeição hipercalórica, muito rica em gordura, com queijo, com embutido, com pão, com chimia, tá? Então, isso não vai ajudar. Por quê? Porque eu vou estar sobrecarregando ali, em termos de nutrientes, em termos de calorias, aquele período que eu fiquei em jejum. Então, não adianta querer compensar um longo período de jejum com excesso de calorias, né? Se a pessoa vai emagrecer ou engordar, depende do balanço energético. Então, se ela consome a mais do que gasta, a tendência é engordar. Agora, se ela consome menos do que gasta, a tendência é ela emagrecer. Então, esse balanço calórico, esse balanço entre o que se come e o que se gasta, como é que a gente gasta mais energia? Fazendo mais movimento, mais exercício, utilizando termogênicos também, tá? Depende do metabolismo basal, que varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas precisam de mais calorias para manter as funções vitais, outras precisam de menos, né? Qualquer coisinha a mais já estão engordando, porque tem um metabolismo mais lento. Depende da função da tireoide. Então, são vários fatores que vão influenciar muito além do jejum intermitente. Mas assim, ó, minha opinião pessoal, jejum intermitente ajuda demais, tá? Ajuda demais, porque o nosso corpo precisa de um descanso. E isso é natural do ser humano. A gente carrega a nossa genética ainda lá dos homens das cavernas. E lá não tinha luz elétrica, não tinha. O sol se punha, todo mundo se recolhia e ficava sem comer, né? Então, na nossa natureza, na nossa biologia, as nossas células são programadas para um período de descanso, certo? Então, essa coisa do jejum intermitente, na minha visão, nada mais é do que o retorno a um hábito natural e inato que nós temos, tá? Como seres humanos. Eu faço jejum intermitente. Ontem eu fiz jejum intermitente de 20 horas, então eu fiz uma janela de alimentação bem curta. Eu peguei esse objetivo para mim, né? De aperfeiçoar o jejum intermitente cada vez mais e fazer uma janela de alimentação de 4 a 6, no máximo 7, 8 horas todos os dias. Tá? Então, eu fico mais tempo em jejum do que alimentada. E pra mim, eu consigo perceber no meu corpo, e o nosso corpo é o nosso laboratório, né? Pra mim, funciona demais, tá? Pra mim é ótimo, eu fico mais disposta, a minha pele melhora, então os meus níveis de energia melhoram. Eu gosto muito, tá? Sou uma defensora ferrenha do jejum intermitente. Pelo menos 8 a 12 horas de jejum nós precisamos. Todo mundo, tá? Todos os dias. Beleza? Que é durante o sono, né? Ninguém consegue ficar 24 horas comendo. Ou pelo menos eu penso que não, né? Porque precisa o período de descanso, de sono, e nesse período a gente precisa ficar sem alimentos, né? Kombucha encontro onde? Oi, Maria da Graça. Tem loja de produtos naturais, a kombucha pronta para vender. E a gente pode produzir em casa, tá? Dá para produzir em casa. Basta conseguir uma doação de Scooby com um pouquinho do chá de arranque para começar o processo de produção, tá? Eu tenho Scoobies, fala comigo no inbox, me pede que a gente combina, eu te dou um. O ovo é vilão. Hoje é a moda do ovo, né? Dieta do ovo, 20 ovos por dia. Eu acho que a medida de tudo, né, é a moderação, tá? Então, dentro de um plano alimentar
equilibrado, o dano do ovo não é tão grande, tá? O que acontece com os ovos, tá? O principal problema, na minha opinião, é a forma de manejo das galinhas, a forma como é produzido. Porque o ovo de granja, pesquisa depois, tá? Entra na internet, pesquisa a verdade sobre o ovo, enfim. O ovo de granja, como é que são tratadas aquelas galinhas, né? A gente começa, pra gente pensar na qualidade do alimento, a gente tem que pensar na origem desse alimento. De que forma que ele foi produzido. Então, um alimento que foi produzido de forma quase que artificial, porque a alimentação da galinha é artificial, ela não pega sol, ela é estressada, ela é debicada, ela recebe ali, sei lá, o hormônio, não sei se recebe, mas antibiótico com certeza, uma carga muito grande, porque os animais, para poderem sobreviver nessas condições de confinamento, precisam, né, de uma grande carga de antibióticos. 80% dos antibióticos da indústria farmacêutica são para pecuária, tá? Para a gente poder dar conta dessa demanda de consumo de proteína animal que a gente tem. Então, tem que ser nessas condições ou não dá conta. E aí, o que acontece? 80% dos antibióticos produzidos não são para seres humanos, são para os animais. E aí, o grande problema é que a resistência aos antibióticos é uma coisa que está aí prestes a acontecer. Já tem doenças, já tem infecções que a gente não consegue dar conta, os antibióticos que a gente tem hoje não dão conta de combater. Por quê? Porque as bactérias elas vão evoluindo, tá? Então esse é um grande problema e aí à medida que a gente consome esse tipo de coisa, e mesmo quem não consome, mesmo quem é vegano, vai ser prejudicado, porque essa contaminação, esse resíduo do antibiótico, ele vai para o solo, ele vai para a água, ele vai para o alimento, ele vai para o ar, então todo mundo acaba sendo prejudicado. De que forma? Adquirindo resistência aos antibióticos, tá? O nosso corpo começa a resistir, as bactérias não param de evoluir geneticamente, ou seja, elas ficam cada vez mais fortes e a humanidade está prestes a entrar numa era pós-antibiótica, tá? Onde os antibióticos não vão mais dar conta de matar as bactérias que nos deixam doentes, que nos causam infecção. Então, esses resíduos, eles vão estar em todos os alimentos de origem animal. Outra coisa, a principal fonte de colesterol é o ovo, tá? Então, é outro porém que a gente precisa pensar, tá? E outra coisa, tá? O ovo é um alimento proteico, tem bastante proteína. Mas a gente não precisa de tanta proteína como a gente acredita, como a indústria fez a gente acreditar que precisa, tá? O excesso de proteína, ela vai, a longo prazo, danificar os nossos rins, danificar o nosso fígado, gera sobrecarga no nosso corpo, tá? Gera toxina, ácidos. Então, a proteína animal, por ela ser muito concentrada, ela acidifica o nosso corpo, e nós já falamos na outra live que a acidez, né, a acidificação do corpo é o que predispõe ao aparecimento de doenças. Então não existe nenhuma vantagem, o corpo não armazena proteína, não é proporcional a ingestão de proteína com a hipertrofia muscular. Não, a hipertrofia vai ser proporcional ao uso daquele músculo, tá? Ao exercício que é feito para estimular a hipertrofia. E não adianta querer se empanturrar de proteína, porque o corpo não consegue dar conta. É no máximo 1,4 gramas por quilo de peso, e não 2, 3, 4, 5. Tem gente que come 6 gramas de proteína por quilo. Isso é um tiro no pé. Hoje vai ficar bem, se sentindo bem, até pode, mas daqui a alguns anos isso vai com certeza repercutir e ter consequências desastrosas, tá? Pode ter certeza. Respondendo a pergunta do Cleiton, então, se o ovo é vilão, na minha opinião é sim, tá? Na minha opinião, qualquer proteína animal é vilã, tá? Não só pela questão nutricional, mas também muito pela questão nutricional. Assistam o documentário What the Health, tem no YouTube, na Netflix, tá? What the Health. Assistam esse documentário. Ele fala muito bem sobre essas questões, tá? E é só sobre saúde, não tem cena de maus tratos, não tem cenas fortes com os animais, tá? Ele não é um documentário sobre isso. Vale a pena, tá? What the Health. Assistam esse documentário para tirar várias dúvidas de vocês. Sobre as proteínas, tem o documentário do Schwarzenegger, que é bem recente, foi lançado o ano passado, The Game Changers, tá? Dieta dos Gladiadores, também vale a pena. Quebra muitos mitos, né, em relação à proteína. Então, também vale a pena. Tem vários documentários que falam disso.
Então não é só a questão de saúde, tá? Tem a questão dos animais, as questões éticas, tem as questões ambientais, você pode até não estar nem aí muito para a saúde, eu só quero ficar bonitão, quero ficar forte, né? Quero só a estética, pode não estar aí nem aí para os animais, mas para o planeta, para o meio ambiente, todo mundo está aqui. Em termos de ambiente, todo mundo está no mesmo barco. Quando tem escassez de água, é todo mundo que vai sentir, é todo mundo que vai sofrer. Então, a gente precisa pensar na questão ambiental. E não tem como pensar na questão ambiental se a gente não pensar nas nossas questões de consumo, nas nossas escolhas diárias, tá? Só a nível de curiosidade, para produzir 1 quilo de carne de vaca, né, de carne vermelha, a gente vai gastar 16 mil litros de água. Então, olha, hoje tá chovendo, mas a gente ficou aí, sei lá, talvez 20 dias sem chuva, uma seca, né? Aqui no Rio Grande do Sul, que sempre foi abundante em água, e a escassez de água já tá chegando para nós. Por quê? Porque a gente gerencia muito mal os nossos recursos, né? E a terra é finita, a gente precisa preservar os recursos. E nunca se vê de falar isso, né? Reduza o consumo de carne, vamos pensar na questão da água. Não, né? Fecha a torneira enquanto escova os dentes. Um hambúrguer que você come equivale a 3 meses de banho, entendeu? E isso não é dito por quê? Porque não é interessante financeiramente para quem tá aí por trás de todo esse sistema que a gente tem. Mas eu falo. O doce é um vício. Sim, o açúcar vicia 7 vezes, se não me engano, 7, 8 vezes mais que a cocaína. Então, o açúcar, ele é um opiante, ele é um vício mesmo a nível cerebral, a nível químico, tá? E a gente tem uma escalinha, tem umas perguntinhas que a gente faz no consultório para saber se realmente a pessoa é viciada em algum alimento ou não. Então, tem alguns critérios para classificar vícios alimentares, tá? Tem uma ferramenta que a gente utiliza. Como podemos dosar? Bom, não se vê um viciado em drogas, ou em álcool, ou em cigarro, né? Sendo orientado a ir reduzindo aos poucos. É ou não é? Né? Quem decide parar com o vício, qual é o caminho? É tomar a decisão e é parar de vez. Então, sobreviver aqueles primeiros momentos difíceis de abstinência e superar, tá? E é um dia de cada vez, é realmente eliminar, tá? Se a pessoa tem realmente um vício, que ela não consegue... O que é o vício? É a perda do controle frente àquele alimento. Então, a pessoa que não consegue se controlar com o açúcar, com, sei lá, qualquer outro vício alimentar que a pessoa tenha, o caminho é realmente cortar de vez, tá? Alguns casos vão precisar de uma terapia complementar, de um uso de alguma outra área, né, da saúde, que não só a nutrição, né? Algumas vezes um psicólogo, um psiquiatra até, com algum uso de alguma medicação para auxiliar nesse processo, enfim, tá? Cada caso é um caso. Que mais, gente? Tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Gostaram? Contem para mim nos comentários qual desses 10 passos vocês acharam interessante, qual vocês gostaram mais. Se ficou alguma dúvida também comenta nos comentários, a live vai ficar gravada, tá? Vocês podem depois compartilhar com alguém que vocês acham que vão se beneficiar dessas dicas do que a gente falou aqui, tá? Quero agradecer todo mundo que ficou aí, todo mundo que me assistiu, que ainda vai assistir, brigadão, tá? Pela atenção. Hoje às 7 da noite vou estar no Instagram, tá? Live pelo Insta da Escola Vegana, certo? Frutas inapropriadas. Não existem frutas inapropriadas. Todas elas são maravilhosas, na minha opinião, tá? Fruta é dos melhores alimentos para o ser humano. Gente, é isso então, tá? Por hoje. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau!